Como falar com o professor quando ele errar, sem medo e com segurança? Quem quer saber disso? Será que em algum momento você viu uma situação que o professor deixou passar? Você falou: "Ah, mas se eu falar e ele não gostar", ou já até discutiu, né, ou então teve que conversar com o professor sobre uma situação e virou uma grande discussão. Quem é que já passou por isso? Gente, falar com o professor com segurança, sem medo, quando ele errar. E aí, como é que eu falo com o meu professor quando ele errar? Primeiro, eu quero que você agora preste bem atenção no que eu vou te falar, vai mudar um conceito para você. De agora em diante, vai mudar a forma de você olhar para a prática do seu professor. E, consequentemente, eu te garanto, vai melhorar o seu relacionamento, a sua segurança no dia a dia, e não só na hora de falar com o professor. Vamos encarar e pensar de agora em diante o erro como uma oportunidade de aprendizagem. A gente não fala isso para os professores? Não, os erros dos alunos, a oportunidade de aprendizagem, é ou não é? Só que agora de verdade eu quero que você internalize e pense comigo sobre isso. Toda vez que você pensar sobre, meu professor errou, está errado, eu quero que você agora mude, vire essa chavinha e pense da seguinte forma: existe pontos de melhoria na prática do meu professor. Ao invés de você pensar ou falar: "Está errado, meu professor errou", você vai dizer e vai pensar: "Existem pontos de melhorias na prática do meu professor". Faz diferença? Faz ou não faz? E tem mais, então vamos pensar que esse ponto de melhoria, ao invés de erros, são pontos de melhorias, então a gente vai falar que errado é tudo aquilo que precisa ser aprimorado na prática do meu professor. E desde já, então, a gente vai começar a pensar para mudar as nossas palavras e as nossas crenças a respeito disso. Então, não é que meu professor errou, existem práticas que precisam ser aprimoradas, é algo que precisa ser diferente e melhorado na prática do meu professor. Então eu começo a pensar que cada erro é um ponto de melhoria, logo é uma oportunidade de aprendizagem. E até pensar desta forma faz com que você já tenha segurança para falar com o professor sobre algo que precisa ser melhorado, sobre algo que precisa ser aprimorado. Eu não falo: "Meu professor errou". "Olha, Carla, você está errada". Não é diferente? "Carla, existem pontos de melhoria na sua prática, e eu estou aqui para alinhar com você". Marcélia, mas olha só, é importante a gente pensar que meu professor, então, agora eu compreendi, ao invés de eu falar erro, eu vou falar pontos de melhoria, que precisa ser diferente, aprimorado na prática do meu professor, porque erros são oportunidades de aprendizagem. Não é cobrar professor, não é chamar atenção. Meu professor não gosta que chama atenção. Gente, mas nem criança gosta. Chamar a atenção, quem que vai chamar a atenção de quem? Estamos falando de adultos profissionais da educação. Então, nós vamos dar feedback. Mais um aí, já anota essa chave, hein? Coordenadora, coordenadores não chamam a atenção de professor. Coordenadores seguros e seguras pontuam com segurança, dão feedback para o professor. Coordenadores seguros e seguras não falam: "Meu professor está errado". Indicam e falam: "Professor, temos pontos de melhoria na sua prática". Percebe a diferença já na sua postura, no seu vocabulário? Por que que é importante, desde já, agora, no começo do ano, você ter segurança e saber pontuar o professor, não é? A gente está falando que não vai chamar atenção e não é cobrar e não é erro, é pontuar, é dar feedback. Por que você precisa ter segurança e não ter medo de falar com o professor quando algo acontecer? Para não gerar resistência, porque durante o ano vão acontecer situações desafiadoras no qual você, enquanto coordenadora, vai ter que ter segurança para pontuar o professor, para que haja na prática dele, naquele ponto de melhoria, um aprimoramento, uma mudança. E se você não tiver segurança, você não tem confiança do professor nem credibilidade. Ele tem uma resistência, vira uma grande discussão e, sem dúvida nenhuma, a última coisa que vai acontecer é mudança, melhoria. É só piora daquela situação. Aí você fala: "Nossa, não adianta falar". Será que não adianta falar ou não adianta falar da mesma forma? Eu vou até repetir. Será que não adianta você falar com o professor quando tem algo a ser melhorado? Ou não adianta falar com o professor da mesma forma que ele errou, sempre do mesmo jeito? Fica aí, fica pensando sobre isso, tá? Não precisa nem me responder, só reflete. O maior benefício, além de todos que eu já disse até aqui, sem dúvida nenhuma eu quero destacar que é você saber falar com o professor sem medo, sem insegurança quando ele errar, porque é o chamado da nossa mas você já entendeu que é ponto de melhoria, é você construir um relacionamento na base da confiança e do respeito. E principalmente gerar resultado.
Porque se tem algo na prática do meu professor que precisa ser aprimorado, e eu preciso ter coragem, segurança, confiança para falar com o meu professor, gera resultado, se ele fizer da forma que eu orientar. Caso contrário, dificulta e muitas vezes até prejudica o desenvolvimento dos alunos, é ou não é? Então, o maior benefício é que quando você orientar o professor, além de você não ter resistência àquela discussão, ter segurança nessa hora de falar com o professor, é o resultado dos alunos durante o ano. E esse resultado tem um significado muito grande no dia a dia. É ou não é? Reclamação dos pais que você não vai ter, porque melhorou a prática, você não vai esperar a bomba estourar para você ir lá e falar. E essa soma do dia a dia, onde você foi pontuando, mostrando, indicando o caminho de melhoria, não é? Os pontos de melhorias do professor encarando com aprendizagem, tendo segurança para falar e não medo, lá no final do ano vai acontecer como aconteceu na escola do coordenador Lucas. Lucas liderou a escola, ela teve melhor pontuação no IDEB, a escola foi premiada, homenagem, resultado, premiações, várias fotos ele compartilhou no grupo das alunas, por um trabalho que começou lá no início do ano, que ele não ficou deixando passar não. Ele pontuou, ele orientou o professor, não teve medo, teve segurança quando tinha necessidade sim, de falar com o professor sobre algo que precisava mudar ou melhorar.